Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que você vai ver esse vídeo. O importante é que estamos juntos, né? Nesse último dia do ano. E esse dia também é dedicado a São Silvestre. Quem foi Silvestre? Tem uma corrida com esse nome, né? Que acontece também nesse dia. Vamos conhecer um pouquinho de cada um? São Silvestre, então, ele foi o Papa da nossa igreja, né? Na época de Constantino, Imperador. E esse imperador, ele queria, né, tomar conta de tudo. Ele se achava mais importante do que o bispo. Tomar conta até mesmo do que dizia respeito à igreja. Dos assuntos externos, com certeza. Mas muitas vezes até dos assuntos internos, né? E numa dessas vezes, né, que teve as diversas dificuldades em nossa igreja, né, teve uma agitação doutrinária bastante perigosa na igreja, né, que foi a pregação de Ario, sacerdote alexandrino. O que ele fazia? Ele negava a existência da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, a mando do imperador Constantino, eles reuniram mais de 300 bispos para conversarem e definirem o que realmente era verdade ali do que Ario falava e do que a igreja pregava, né? E aí o bispo de Alexandria também, Santo Atanásio, ele energicamente refutou essa fala do sacerdote Ario, né? E essa heresia então foi condenada sem nenhuma hesitação. E essa ortodoxia trinitária, como eles chamaram, né, de perceber que existe realmente três pessoas a Santíssima Trindade, três pessoas em um, foi chamado então do símbolo niceno, ou o credo. E isso foi ratificado pelo Papa São Silvestre, né? Hoje São Silvestre, né? E é o que a gente reza na nossa missa, né? A gente até lê que ele é o credo niceno-constantinopolitano. Mas teve uma outra reunião de bispos, né? Um outro concílio em que aí então eles ratificaram mais uma parte, que depois a gente fala sobre isso, né? E um tempo depois, o imperador ele também faz uma doação para a igreja da casa de Fausta, Domus Fausta, né? A esposa de Constantino, né? Esse palácio imperial de Latrão, que foi a residência dos papas até Leão XI. Até Leão XI, essa residência foi residência papal, né? E lá, né, se ergueria uma grandiosa basílica com 5 naves dedicada a Cristo Salvador. E seria então a futura e a atual, né, Catedral Episcopal de Roma, a São João de Latrão. Mais tarde doaria igualmente toda a cidade do Vaticano, né? Porém, depois de um longo pontificado, né, de Silvestre, cheio dos acontecimentos e das transformações profundas na vida da igreja, ele morre. Silvestre I morre no último dia do ano de 335. Então, a igreja venera ele nessa data, né, de 335, 31 de dezembro de 335, né? Ele foi sepultado no cemitério de Priscila. E aí, gente, a gente vai então entender o porquê da corrida de São Silvestre. A primeira edição dessa corrida aconteceu no dia 31 de dezembro de 1924. Um jornalista, Casper Libero, ele voltou de uma viagem à França em que ele ficou maravilhado com uma corrida noturna em que os corredores corriam com velas acesas. Olha que coisa bonita, não é? Empolgado com o evento e apaixonado pelo esporte, ele resolveu então promover essa corrida, uma corrida diferente, né? Que seria realizada então na virada do ano, de 31 de dezembro para 1º de janeiro.
Dos 60 competidores, apenas 48 compareceram. Como era o dia de São Silvestre, essa corrida recebeu o nome, então, né? Corrida de São Silvestre. Por isso tem, até hoje, né, nós vemos acontecer no dia 31 a corrida de São Silvestre. E foram tendo, né, muitas edições, todo ano tendo, né, a coisa foi crescendo de verdade, né? Ao longo do tempo, né, ela sobreviveu também aos mais variados contratempos, né? A Revolução Constitucionalista de 1932, o advento da Segunda Guerra Mundial, mas nenhum deles foi suficiente para que a corrida deixasse de existir. A própria Covid-19, né? Ano passado não teve edição, mas esse ano já voltou a acontecer, né? Interessante até, né? Com máscara, né? Especialmente onde tem muita aglomeração. E realmente a gente precisa se proteger, não é? As coisas não precisam deixar de acontecer, mas a gente precisa continuar a se proteger. Com o tempo, alguns estrangeiros também recebiam convite para disputar a competição. O italiano Heitor Blasi, radicado no país, venceu 2 edições, 1925 e 1927. Em suas primeiras versões, a São Silvestre era realizada em 23 minutos e cruzava uma trajetória de 8,8 km. Os participantes não recebiam nenhum tipo de dieta especial e eram proibidos de beber água. Gente, olha só que coisa, né? Durante a prova. Carentes de um suporte especializado, os corredores utilizavam o mesmo calçado do treino para a corrida e usavam roupas que acumulavam muito suor em suas fibras. A gente sabe, né, que é cansativo, né? Aquela roupa colada, tudo isso vai fazendo com que fica pior para a gente desenvolver a corrida, não é verdade? Com pouca água, alimentação bem precária, né? E ainda assim, né, a roupa, né, tudo dificultando, né? O próprio calçado também, né? O improviso e a inexperiência atuavam, como via de regra, né? Mas assim, porque foi uma coisa que foi acontecendo, né? Uma pessoa viu isso acontecer lá fora, achou interessante e trouxe para cá, né? Só que realmente, aos poucos, né, a coisa vai tomando um outro rumo, né? Então, na medida em que cresceu, a São Silvestre chamou a atenção de atletas profissionais do mundo inteiro. Atualmente, um corredor profissional prepara uma alimentação rica em carboidratos e suplementos, tempos antes da prova, né? Além disso, a hidratação ao longo da corrida se tornou um grande aliado para suportar as elevações e o desgaste naturalmente produzido pela competição. Calçados especiais e aparelhos eletrônicos monitoram o desempenho dos atletas nos 15 quilômetros da competição. A gente sabe que é importante, né? A gente não pode simplesmente sair correndo assim, porque acaba que desgasta o organismo, né? E são 8 quilômetros, né? Então não é uma caminhada muito leve, né? No ano de 75, a ONU declarou como sendo o Ano Internacional da Mulher. E aí o que fizeram os organizadores da São Silvestre, né? Atento a esse anúncio, né? Determinaram então uma prova, uma modalidade feminina. Eles corriam juntos, né? Mas chegavam lá, no final da prova, a premiação que era diferente, né? Isso foi no início, né? O trajeto era o mesmo, né? Em 89, o trajeto foi invertido. A competição passou então a se realizar no período da tarde e a prova foi separada por sexo. A gente vê hoje, né? A prova é na parte da tarde. A gente vê, quem gosta de ver, vê pela televisão ou até vai lá na Paulista, né? Mas não é mais à noite, não tem velas, não tem tocha, né? É totalmente diferente do que realmente foi idealizado, né? Somente em 91, quando a corrida passou a ter exatos 15 mil metros, foi que a Associação Internacional das Federações de Atletismo incluiu a São Silvestre no calendário internacional de provas de rua. 2 anos mais tarde, uma versão infanto-juvenil ampliou o público da competição e ganhou o nome de São Silvestrinha, né? Ainda hoje, o queniano Paul Tergat
é o detentor do recorde de tempo e um dos maiores vencedores da prova com 5 vitórias, né? Então, assim, a gente percebe que hoje em dia a religiosidade está bastante distante do mundo, das pessoas em geral, né? Querem tirar de todos os ambientes, né? Tudo o que lembra, né, a religiosidade cristã. Às vezes a gente não pode nem andar, dependendo do local de trabalho, né, com objetos que possam ferir ao outro, né? Então a gente vê que na antiguidade, né, tudo que acontecia acabava sendo em torno da fé, da religião. Tanto é que uma corrida, né, tem o nome de um santo. Por quê? Porque esse dia é dedicado a ele, né? É um exemplo de vida. Uma pessoa que não fez grandes alardes, né, mas foi uma pessoa centrada, que naquele momento era o que necessitava, né, para que a igreja caminhasse com tranquilidade em um tempo de pós-perseguição, né? Porque a gente sabe que logo depois que Jesus morreu, né, Jesus ressuscitou e foi para o céu, os apóstolos foram muito perseguidos, né? Com Constantino, a coisa deu uma modificada. Então, assim, precisava de uma pessoa mais neutra, mais tranquila, para que a fé cristã pudesse chegar até os nossos dias, né? As coisas com Deus são assim. Então a gente agradece muito por esse ano que termina. Agradece porque estamos com saúde, estamos bem, temos a nossa família, né? Perdemos algumas pessoas? Sim, né? Mas superamos. A saudade fica, mas a tristeza não. Sabemos aonde estão, não é verdade? Então, assim, a gente pede também pelo ano que vai se iniciar, né? Que 2022 venha com tranquilidade, com paz e muito abençoado. Não nos esqueçamos de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e de Nossa Mãe Maria. E fica a dica, né? Hoje na missa, na igreja, comemoramos Santa Mãe de Deus. Vá lá, vá fazer o seu carinho à nossa mãezinha, tá bom? E se você gostou desse vídeo, compartilhe, tá? Curte e deixa aí a sua inscrição se você ainda não é inscrito e ativa o sininho. Um abençoado 2022 para todos vocês.